Fala galera do canal Irmandade em Alta Velocidade. Vamos falar hoje da história dos fornecedores de pneus na F1. Em seus mais de 70 anos de história, a Fórmula 1 teve somente 9 fornecedoras de pneus oficiais. A categoria desde seu início esteve aberta a quaisquer empresas que desejassem fornecer para ela, mas em 2008 por conta dos custos passou a ter somente uma única fornecedora oficial. Esse período não foi o primeiro em que houve somente uma única fornecedora de pneus para todo o grid da principal categoria de automobilismo da FIA, mas esse fato não aconteceria por deliberação da F1, mas sim por conta do mercado e de seu vai e vem financeiro. Pirelli é a fornecedora única e oficial de pneus da F1. Um dos pontos determinantes do acordo foi que a empresa italiana aceitou pedidos bastante específicos da F1 por pneus que estimulassem estratégias com mais paradas através de um desgaste mais acentuado. Mas o caminho se tornou um tanto tortuoso por conta do embate de anos gerado com essa decisão tomada pela categoria. O embate entre a Pirelli e pilotos, que constantemente debatem sobre os compostos e pela crescente necessidade de não poderem forçar na pilotagem, e estarem sempre precisando administrar o desgaste. De qualquer forma, a Pirelli manteve sua posição como fornecedora única e oficial da F1 desde 2011, renovando o seu contrato a cada 3 anos. A única vez que ela teve concorrência foi em 2020, para o contrato de 2021 a 2024, em que a coreana Ancoco se candidatou para o serviço. Mas a Pirelli mais uma vez foi confirmada para o novo período de fornecimento. Um novo processo irá acontecer ainda em 2023, visando o contrato para o período entre 2025 a 2027. A Pirelli deve voltar a ter concorrência, porém, um pouco mais forte e acirrada, já que a Bridgestone mostrou novamente interesse em retornar à F1. E mais uma vez a italiana se firmou na posição de fornecedor oficial por mais 3 anos. A era da profissionalização das fornecedoras de pneus da F1. A F1 sofreu grandes transformações a partir da década de 80, com uma forte profissionalização e internacionalização. Se por um lado, isso trouxe cada vez mais receitas, por outro, também começou a exigir, aos poucos, mais investimento de quem queria participar. Entre 1980 e 1983, a americana Goodyear e francesa Michelin seguiram em um forte embate pelo domínio da Fórmula 1. Os franceses, que tinham mostrado uma grande evolução durante o final da década de 70, e tinham fechado parcerias estratégicas importantes com as equipes. E foram aos poucos se impondo contra os americanos. A grande temporada da Michelin foi em 1984, quando conquistou 14 vitórias através do forte pacote McLaren Porsche da Brabham. Restando para Goodyear apenas 2 vitórias naquele ano com Ferrari e Williams das 16 etapas daquela temporada. Durante este período, a Fórmula 1 também viu o retorno da italiana Pirelli, após 23 anos afastada, e uma rápida passagem da britânica Avon entre 1981 e 1982. Estas 2 temporadas foram as últimas da história do Mundial com a participação de 4 fornecedoras de pneus. E nos anos seguintes, em 1983 e 1984, também marcaram as últimas temporadas com 3 empresas de pneus abastecendo as equipes, após a Avon deliberadamente deixar de competir. Com a desistência da francesa Michelin, apesar de todo o seu sucesso, a partir do ano de 1985, a americana Goodyear e a italiana Pirelli restariam como as únicas opções no fornecimento de pneus para as equipes. A partir deste período, a F1 nunca mais teria uma disputa de mais de 2 empresas de pneus. E não seriam raros os anos que a categoria passaria a ter uma parceria técnico-comercial para ter apenas uma fornecedora de pneus para a categoria. Como a Pirelli saiu e voltou 2 vezes durante a década de 80, a Goodyear passou a ser a grande fornecedora da F1 de 1985 até 1997. Neste período, a companhia americana deixou de vencer apenas 3 GPs, que foram para os italianos. A última guerra dos pneus antes do fornecimento único oficial. A Bridgestone retornou à F1 em 1997, trabalhando a princípio apenas com 4 equipes, a pequena Minardi, as medianas Arrows e Prost, e a estreante Stewart. No ano seguinte,
porém, ela conseguiu atrair as equipes mais fortes que frequentemente brigavam na frente por títulos, a Benetton e a McLaren, essa última que viria a ser campeã mundial de pilotos e construtores daquela temporada. Para 1999, a americana, que tinha passado 10 anos bastante confortáveis na F1, quase que nadando sozinha, resolveu deixar a categoria. A japonesa Bridgestone então ficou como única opção para as equipes até que a Michelin resolveu retornar em 2001, abrindo a última era de guerra entre fornecedoras de pneus, possivelmente, uma das mais agressivas para as empresas do setor. Bridgestone e Michelin passaram 6 anos lutando freneticamente na F1, com os japoneses se dando melhor por 4 temporadas, principalmente por conta da parceria com a Ferrari, a grande força da categoria no começo dos anos 2000. Em 2005 houve uma mudança radical no regulamento que proibiu a troca de pneus durante os grandes prêmios do final de semana, a não ser em casos bastante específicos ligados à segurança. O que teve um peso gigantesco para mudar a balança de lado. Essa mudança foi um baque para a parceria Bridgestone/Ferrari, que passou a ver Renault e McLaren, duas equipes que trabalhavam com a Michelin, dominarem o campeonato. Porém, também foi neste mesmo ano em que os franceses foram protagonistas de um grande problema na etapa de Indianápolis, em que seus compostos apresentaram graves problemas e chegavam a estourar, e a F1 passou um dos maiores vexames da sua história, onde as equipes que usavam Michelin se recusaram a largar recolhendo seus carros logo após a volta de apresentação, e com apenas 3 equipes alinhando no grid para a largada da prova. Em 2006, com a volta dos pit-stops, o pacote Ferrari Schumacher/Bridgestone voltou a ser forte, porém, não o bastante para bater o pacote Renault-Alonso/Michelin. Sendo assim, a marca francesa voltou a ser campeã mundial. E a empresa francesa voltou a sair do campeonato ao final daquela temporada, deixando os japoneses, mais uma vez, como única opção para as equipes. Era o final definitivo, pelo menos até hoje, e da guerra dos pneus na F1, já que um ano depois, a F1 passaria a adotar a estratégia de fornecedores únicos oficiais. Confira todos os campeões da F1. Piloto Michael Schumacher 7 vezes campeão mundial. Lewis Hamilton 7 vezes. Juan Manuel Fangio 5 vezes campeão mundial. Alain Prost 4 vezes campeão mundial. Sebastian Vettel 4 vezes. Jack Brabham 3 vezes. Jack Stewart 3 vezes campeão. Nelson Piquet 3 vezes. Ayrton Senna 3 vezes campeão mundial. Niki Lauda 3 vezes campeão. Alberto Ascari 2 vezes campeão mundial. Jim Clark 2 vezes campeão. Graham Hill 2 vezes campeão. Emerson Fittipaldi 2 vezes campeão. Fernando Alonso 2 vezes campeão mundial. Mika Häkkinen 1 vez campeão do mundo. Nino Farina 1 vez. Michael Thorne 1 vez campeão. Phil Hill 1 vez campeão. John Surtees 1 vez campeão do mundo de Fórmula 1 e das motos. Denny Hulme 1 vez campeão do mundo. Joachim Rindt 1 vez. O único piloto a ser consagrado campeão após sua morte. James Hunt 1 vez campeão. Mario Andretti 1 vez campeão do mundo. George Scheckter 1 vez campeão do mundo. Alan Jones 1 vez. Keke Rosberg 1 vez. Nigel Mansell 1 vez campeão. Damon Hill 1 vez campeão do mundo. Filho do bicampeão Graham Hill. Jacques Villeneuve 1 vez. Kimi Raikkonen 1 vez campeão. Jason Button 1 vez campeão do mundo. Nico Rosberg 1 vez campeão do mundo. Agora falaremos um pouco mais sobre as fabricantes. Fabricantes de pneus. A história das grandes marcas de pneus na Fórmula 1. Os fabricantes de pneus que conhecemos hoje como referência no mercado foram, e continuam sendo peças-chave para grandes feitos da Fórmula 1. As disputas incríveis entre Ayrton Senna e Alain Prost, as belas vitórias de Michael Schumacher e Alonso e até mesmo o protagonismo de Lewis Hamilton. Tais acontecimentos só foram possíveis devido às grandes fabricantes de pneus, que ano após ano se modernizam para possibilitar aos pilotos ferramentas, no caso compostos, de pneus que permitem aos mesmos a extraírem o melhor. O máximo em performance.
Um bom jogo de pneus é capaz de fazer com que um carro normal de passeio possa realizar uma agradável viagem de final de semana, de férias ou até mesmo a ida ao trabalho de forma segura e agradável. Já com um carro de Fórmula 1, o pneu, pode ser a consagração do atleta rumo à vitória. Desde o seu início, ainda na década de 1950, a F1 já teve diversos fabricantes de grandes marcas de pneus fornecendo esses produtos para as equipes que participam dos grandes prêmios. Atualmente, há 13 anos a Pirelli faz esse serviço sozinha, porém, a concorrência bate em sua porta todos os anos. Hoje, no canal você conhecerá um pouco mais sobre a história das fabricantes de pneus e como elas transformaram a Fórmula 1. Então já desce o dedo no botão de like, e se inscreva no canal para não perder nada desse mundo fantástico da categoria que amamos, e compartilha com seus contatos e amigos para que todos também possam ficar por dentro dessas arrebatadoras histórias do mundo automobilístico. E comenta gerando engajamento para que a plataforma entenda que o conteúdo deste canal é relevante e entregue esse vídeo para mais pessoas. Assim, aumentando a nossa comunidade. Para vocês não custa nada, mas ajuda muito o canal. Obrigado. Vamos lá então. E onde entram os fabricantes e as marcas de pneus nessa complexa soma? Bem, vamos resumir essa história da principal modalidade do automobilismo mundial. Agora é hora de entrar em uma história à parte, das fabricantes de pneus para a Fórmula 1. Desde que a modalidade ingressou no calendário de eventos esportivos, já foram 9 as fabricantes que produziram pneus para a Fórmula 1, dentre elas, a japonesa Bridgestone e a italiana Pirelli se destacam. E são conhecidas por serem as maiores empresas desse mercado. Nesse sentido, os pneus que são utilizados nas corridas são projetados para aguentar as exigências de cada prova ou grande prêmio específico, e todas essas provas são bastante distintas e os pneus os famigerados slicks, de lisos ou weather, com sulcos, são extremamente diferentes dos utilizados em veículos convencionais os pneus estriados, com ranhuras. Atualmente, a Pirelli é a única empresa que está fornecendo esses materiais para as equipes, entretanto, em alguns anos, 2 empresas chegaram a rivalizar por esse movimento. Em 2005, por exemplo, a Bridgestone e a Michelin protagonizaram uma grande rivalidade. Os fabricantes de pneus para as corridas automobilísticas precisam estar cientes de todas as demandas que devem seguir, para cumprir as regras da F1. Por parte das equipes, existe toda uma estratégia e estudo detalhado sobre o asfalto e a localidade para escolherem os melhores conjuntos para um final de semana de um grande prêmio. Basicamente, existem 2 tipos de pneus para a Fórmula 1. Os para pisos secos e o para os molhados. A banda de rodagem é o que os torna diferentes, uns dos outros. Os para-pisos secos possuem uma banda lisa e são divididos em 3 categorias, são eles, os duros ou hard de banda branca que resistem teoricamente mais, e em questão de desempenho performance, tempo por volta são os mais lentos, os médios ou medium de banda amarela e teoricamente têm um rendimento em performance tempo por volta maior, mas, no entanto, a durabilidade é menor em comparação ao pneu faixa branca, e por fim o pneu macio ou soft que dura menos em comparação aos outros. E tem um rendimento de performance tempo por volta durante a corrida, melhor na relação dos tempos de volta, em comparação com os outros. E temos os para tempo de chuva são eles. O intermediário ou intermediate de banda verde para piso relativamente molhado ou chuva fraca, são os pneus mais versáteis de chuva. Eles podem ser usados em pista molhada sem água parada, bem como superfícies que estão secando. Esse tipo de pneu drena 30 litros de água por segundo em cada pneu a 300 km por hora. E por último temos o pneu de chuva extrema ou Weather de faixa azul, são mais efetivos na chuva forte. Estes pneus podem drenar 85 litros de água por segundo por pneu a uma média de velocidade de 300 km por hora. Quando a chuva é forte, a visibilidade e a aderência podem causar problemas. Desenvolvido para aumentar a resistência à aquaplanagem, o perfil gera mais aderência na chuva forte devido a uma banda de rodagem com sulcos. E ainda assim, as suas cores auxiliam na visualização do público para entender de uma forma visual e simplificada a estratégia utilizada por cada equipe/time. Os principais fabricantes de pneus da Fórmula 1. Ao todo, foram 9 marcas de pneus que já forneceram seus produtos para a Fórmula 1,
Engelbert, uma empresa belga, a americana Firestone, e a italiana Pirelli, todas estiveram na F1 desde o primeiro momento, produzindo de forma seguida até o ano de 1959. O hiato da marca italiana durou até 1981, quando voltou a fornecer e ficou até o ano de 1986, e saindo novamente em 1987, e retornando mais uma vez entre os anos de 1989 e 1991. E saindo em 1992. E estando ausente por 2 décadas da modalidade. A Pirelli retornou em 2011, onde permanece até os dias de hoje sendo a única fornecedora de pneus para a categoria até este momento. A Firestone, que teve sua primeira presença na F1 nos primeiros 10 anos no campeonato de F1 até 1959 e depois entre 1966 e 1975, e saiu de cena para que a outra empresa do grupo ganhasse maior notoriedade. A Bridgestone, que permaneceu de 1976 a 1977. Após esse período, retornaria em 1997 e ficaria até 2010. A japonesa Dunlop esteve presente como fornecedora entre 1958 e 1966, e depois de 1968 até 1970 e depois de 1976 e 1977 também como fornecedora. Assim como a francesa Michelin atuando de 1977 até 1984 e após, entre os anos 2000 e 2006. Vou detalhar cada fornecedor e os anos em que estiveram presentes na F1. Fabricante de pneus e os anos que forneceu para a categoria. Avon, britânica. Durante 4 anos. De 1954 a 1958. Bridgestone, japonesa. Durante 16 anos. De 1976 a 1977 e de 1997 a 2010. Continental, alemã. Durante 3 anos. De 1954 a 1955 e 1958. Dunlop, britânica. Durante 14 anos. De 1958 a 1966, de 1968 a 1970 e de 1976 a 1977. Engelbert, belga. Durante 6 anos. De 1950 a 1954 e 1958. Firestone, americana. Durante 21 anos. De 1950 a 1960 e de 1966 a 1975. Goodyear, americana. Durante 35 anos. 1960 e de 1964 a 1998. Michelin, francesa. Durante 15 anos. De 1977 a 1984 e de 2000 a 2006. Pirelli, italiana. Durante 30 anos. De 1950 a 1959, de 1981 a 1986, de 1989 a 1991 e 2011, sendo a atual fornecedora. Com isso podemos concluir que as fabricantes de pneus acrescentam boa parte do espetáculo da Fórmula 1 em seu passado, presente, e fará no futuro. As marcas de pneu não são apenas marketing para a F1, são parte importante da soma ocasionando grandes disputas. Não só entre pilotos, mas também entre as equipes e seus engenheiros e estrategistas, gerando estratégias assertivas, como estratégias defensivas ou ofensivas, levando seus respectivos pilotos ao lugar mais alto do pódio. A vitória. Ou ainda com uma estratégia errada levando seus pilotos à derrota com um planejamento equivocado. Então agora que você sabe um pouco mais sobre a história dos pneus na categoria máxima do automobilismo mundial. Não se esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam. E já sabiam sobre a história dos fornecedores de pneus da F1? Sua grande importância para o esporte? Escrevam suas opiniões na área dos comentários, sempre com respeito e cordialidade. E claro, se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre a Fórmula 1 e suas intensas histórias. Até a próxima, galera!